Boa noite, amados. Graça e paz em nome do Senhor Jesus. Eu convido você a abrir a palavra de Deus, no livro de Mateus, capítulo 7, a partir do versículo 7. Temos um momento que nós estamos juntos aqui para prestarmos culto a Deus e para irmos à presença dele em oração, para clamarmos por algumas causas, para agradecermos por algumas causas e também para pedirmos que Deus tenha misericórdia de todo esse povo aí que amanhã começam aí uma festa de carnaval que só o Senhor para ter misericórdia. Então o nosso dever, a nossa obrigação como servos de Deus é clamar a Deus, é falar com Deus, é interceder, é agradecer por todas as coisas boas e maravilhosas que o Senhor tem feito na vida de cada um de nós. E nada mais justo do que nós orarmos pelas pessoas. Então vamos ler Mateus capítulo 7, a partir do versículo 7. Todo mundo encontrou? Amém? Diz assim a palavra de Deus: Pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abri-se-vos-á. Vamos orar. Senhor Deus, louvado Pai para todo sempre seja o nome do Senhor. Nesse momento, Deus, em que abrimos a Tua palavra, lemos, pedimos que o Senhor nos ajude, nos oriente a compreendermos as Tuas verdades, a aprendermos com o Senhor, a orarmos mais, a sermos mais fiéis, ó Deus, em oração. Ajuda-nos, ó Deus, nesse clamor que todas as sextas-feiras estamos aqui fazendo diante do Senhor. Derramando a Tua graça sobre nós e nos ajuda a crescermos em oração. Em nome de Jesus, eu te agradeço hoje sempre. Amém. Hoje em dia, a oração tem sido, de uma certa forma, ignorada por muitos crentes. As pessoas têm orado pouco. As pessoas têm ido muito pouco à presença de Deus, falar com Deus, agradecer a Deus por todas as coisas que Deus tem feito em nossas vidas. Porque nós, na realidade, não temos direção sem Deus. Nós não temos caminho sem o Senhor. Mas muitas vezes nós esquecemos de orarmos, de termos tempo, de termos intimidade com Ele. E por quê? Porque nós, servos de Deus, somos assim. Muitas vezes, por excesso de trabalho, nós trabalhamos muito, fazemos muitas outras coisas e o nosso tempo às vezes não dá. Às vezes temos muitas tarefas a cumprir, temos muitas coisas a fazer. E sem se falar, às vezes, no tempo que nós temos, nós perdemos em televisão, internet e muitas coisas mais que venham e que acontecem no nosso meio. Qualquer coisa absolutamente que tira a nossa atenção, por mais tempo que seja, não nos deixa falar com Deus. Não nos deixa ir à presença dele. E tudo isso são coisas que tomam, de uma certa forma, o lugar de Deus em nossos corações, em nossas vidas. Mas nós precisamos, de uma certa forma, mudar o contexto dessa história. Nós precisamos mudar a nossa forma de ser e olharmos mais para Jesus. Porque Jesus, na realidade, Ele é nada mais, nada menos do que o nosso modelo de oração. Ao longo de toda a história, dos ensinamentos da palavra, nós vemos Jesus orando e nos ensinando a orar, nos dando a forma de como nós devemos fazer diante de Deus. Jesus, Ele tinha uma rotina de oração. A maior das coisas que nós precisamos fazer como servos de Deus é orar. É nos colocarmos diante dele em oração. A maioria das pessoas só lembram de orar quando as coisas vão mal, quando as coisas não estão bem, quando as coisas fogem ao controle. Aí muitas pessoas correm para orar, correm para falar com Deus. Mas é interessante que quando nós olhamos o contexto da palavra de Deus, nós percebemos que com Jesus era diferente. Jesus orava em todas as circunstâncias. Poderia
ser no momento de alegria, no momento de tristeza, no momento de dor, Jesus estava orando. É interessante que Jesus é um dos grandes exemplos de oração, e quando nós lemos a palavra, nós vemos a palavra em Mateus capítulo 23, diz que Jesus estava pregando a uma multidão, e após ele ter despedido essa multidão, ele se recuou a um canto para orar, porque Jesus poderia estar fazendo qualquer coisa, mas quando tinha necessidade, ou era o momento de orar, ele parava, e ele ia orar. Jesus sempre estava orando, e isso me faz lembrar o que Paulo nos ensina em Tessalonicenses 5,17, 1 Tessalonicenses 5,17, ele diz, orai sem cessar. Então Jesus é a expressão viva disso, porque Jesus orava sempre. Jesus orava quando as coisas iam bem, e Jesus orava quando as coisas iam mal. Jesus passou por muitos momentos difíceis. A dificuldade que Jesus enfrentou aqui na terra como ser humano, e como nós também enfrentamos, não foi fácil, foi difícil, mas em tudo Jesus ora. E quando se aproximou o momento da sua morte, Jesus estava lá orando. Jesus retirou-se para orar, para falar com Deus. Então isso é um momento, é um motivo pelo qual nós precisamos olhar mais como Jesus fazia, tomarmos como exemplo tudo aquilo que Jesus fazia. Jesus, ele nos ensina que nós devemos depender de Deus em todas as ocasiões, e no momento que nós oramos, no momento que nós falamos com Deus, nada mais é do que um depender dele. Em todas as situações, eu e você precisamos depender de Deus, precisamos fazer isso. Jesus, ele colocou a vontade de Deus, a vontade do Pai acima dele, e nós precisamos colocar a vontade de Deus acima da nossa, porque a vontade de Deus é que nós venhamos sempre à sua presença para pedir, para agradecer, para clamar, para interceder. Muitos líderes hoje, eles têm ensinado as pessoas a exigirem de Deus, a colocarem Deus na parede, dão ordens a Deus, achando que Deus é obrigado a cumprir essas ordens. Mas quando nós olhamos para Jesus, quando nós vemos o que Jesus faz, o que Jesus nos ensina, Jesus faz exatamente ao contrário. Em Lucas capítulo 22, versículo 41 e 42, Jesus, quando ele ora, quando ele chega para Deus e vai falar com Deus, já próximo à sua morte, ele ora e diz, Pai, se possível, afaste de mim esse cálice. Mas em contrapartida, Jesus diz, mas que se faça a tua vontade e não a minha. Jesus colocava sempre a vontade do Pai acima da dele. Jesus orava sempre em decisões importantes. Às vezes nós não fazemos assim. Às vezes tem muitas decisões que nós precisamos tomar, mas nós nos esquecemos de orar. E Jesus orava em decisões importantes. Durante todo o seu ministério, Jesus teve grandes decisões. E uma das decisões que vem agora, que me faz lembrar, foi quando ele escolheu os 12 discípulos. E mais tarde seriam 12 apóstolos. Ele ora, fala com Deus, e ele escolhe os 12. Jesus passou a noite toda orando, porque Jesus sabia o quão era importante a oração. E nós precisamos aprender com ele. Jesus, ele não murmurou em situação alguma. Jesus simplesmente orou, simplesmente falou com Deus. E é interessante aqui nesse texto, quando ele diz, pedi e dá-se-vos-á. Porque a forma como ele nos diz aqui é algo real, é algo verdadeiro. Porque quantos de nós já não pedimos, já não fomos a Deus pedindo e nos foi dado? E ele diz, buscai e acharei. Quantas vezes nós não buscamos em Deus resposta para alguma coisa que nós precisamos, necessitamos ou queríamos, e Deus nos deu? Quantas vezes? Abrir e dar-se-vos-á. Quantas vezes vamos ao trono de Deus e Deus abre as portas para nos receber? Jesus nos ensina e nós precisamos aprender com ele cada dia. Pois, versículo 8 diz, pois todo quanto pedir, pois todo o que pede recebe, e o que busca encontra, e quem bate abre-se-lhes-á.
Amados, quando nós vamos à presença de Deus, nós vemos todas essas coisas aqui sendo realizadas, sendo feitas. Por isso nós precisamos nos dar mais em oração. Por isso nós precisamos ir mais à presença de Deus. Por isso nós precisamos cada vez mais nos juntarmos e orarmos e clamarmos. Porque Deus vai, em todas as circunstâncias, atender às nossas orações. A resposta de Deus sempre virá. Mas se essa resposta de Deus for negativa, amém. Porque Ele é que sabe o que eu preciso, o que é bom para mim, o que é bom para nós. Se a resposta de Deus for sim, amém. Porque Ele também viu que aquilo era necessário para mim. Então nós precisamos aprender com Jesus. Nós precisamos aprender o quanto é necessário e importante a nossa vida de oração. Amém? Que Deus nos abençoe e que a gente possa cada dia refletir nisso. Nesse momento agora em que nós vamos nos reunir, vamos dividir em dois grupos, as irmãs e os irmãos, para clamar, eu quero pedir a você que esteja clamando por algumas causas, como por exemplo, o seu Genésio, o pai da irmã Joelma, ele fez a cirurgia, já está na sala de recuperação, ainda não está recebendo visita porque a cirurgia foi ontem, mas que a gente possa estar orando para que Deus o restaure sua saúde. Também quero pedir pelo pai da Emanuela, sogro do Charles, que está internado no Zé Frota. Ela postou hoje que ele está melhor, né? HGF, desculpa, não é Zé Frota, é HGF, e ele está melhor, mas que a gente esteja orando para que a recuperação dele, né, aconteça dentro da vontade de Deus. Então são muitas coisas. E claro, com certeza alguns pedidos em particular de vocês. A irmã Fátima, eu não sei se vocês sabem, mas ela teve bebê, né, ainda está no hospital, mas que a gente esteja orando pela boa recuperação dela e da criança. Então que Deus nos ajude, né? Então que a gente venha nesse momento a clamar por todas essas pessoas. Mas uma coisa eu queria falar para você: não esqueça de orar por aquelas pessoas que você não sabe nem quem é, mas que vão aí se enveredar por esse carnaval desses dias aí. Orem por essas pessoas, clame para que Deus as proteja e não as deixe perder as suas vidas. Nessa festa aí, com certeza muitas pessoas irão morrer. Amém? Então que Deus abençoe e que a gente nesse momento agora vamos nos juntar, irmãs e irmãos, para orar e falarmos com Deus. Amém.